Olá, minha gente, mais uma live aqui na Terapia Ser e Viver. Para você que não me conhece, está chegando por aqui hoje, eu sou a Cláudia Helena, eu sou terapeuta integrativa e sistêmica e eu sou aí a idealizadora, criadora da Ser e Viver Terapias. E hoje eu tô aqui para nossa live, toda semana eu faço uma live aqui na quinta-feira. Oi, Sirlene, tudo bem? Oi, Tassilane. E eu estou aqui toda quinta-feira fazendo uma live sobre assuntos de autoconhecimento, autodesenvolvimento, sobre as terapias, né? Falando um pouco de cada assunto que eu acredito possa ajudar você. E claro que se você quiser um assunto qualquer que você acha que seja interessante eu falar, eu vou adorar trazer o tema que você quiser aqui também, sem problema nenhum. Então, sendo um tema de autodesenvolvimento, de inteligência emocional, de autoconhecimento, de empreendedorismo pessoal, eu vou adorar falar disso para você. Oi, Ale, tudo bem? Seja bem-vindo aqui também. E hoje, gente, a nossa live é sobre você está consciente das histórias que você conta para você todo dia? Aham, tchan, 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 tchan. É sobre isso que a gente vai falar, né? Sobre esse monte de histórias que a gente conta pra gente todo dia. Às vezes a gente nem tem percepção, às vezes a gente nem não tem consciência de que aquilo que está acontecendo não é a verdade, que aquilo é uma história que você inventou para parecer que aquilo é verdade e para atenuar a sua dor, tá? Então é um assunto assim, fica comigo, tem um assunto assim que dá um pouquinho pano para manga, porque às vezes a gente não tem mesmo percepção, viu? Às vezes a gente tá contando história, tá falando uma coisa e isso não é isso que está acontecendo. Aí eu vou começar com uma história simples e vou passar por uma história mais complexa para vocês irem fazendo um paralelo aí com a vida de vocês, tá? Então eu lembro uma vez, né, que eu tinha uma amiga, não é mais minha amiga, por sinal, eu tinha uma amiga querida e ela tava paquerando um rapaz, tava ali, né, naquele flertezinho, naquela paquerinha, e era aniversário dele. E aí ela contando pra mim: você acredita que eu mandei flores pra ele? Eu comprei um buquê enorme de cravos, né? Naquela época, mandar cravos para homem havia um certo glamour, inclusive, nisso. Então, ela comprou, pegou a graninha dela, que não era muita, mas ela pegou aquela graninha, comprou um buquê de cravos para ele e falou: você acredita que eu comprei um buquê de cravos para ele? E aí, fiquei esperando que ele me convidasse para jantar, porque eu mandei o buquê, então ele ia perceber que ele sozinho ele tinha que perceber que eu tô interessada, e é ok, ele poderia perceber sim, né? Vamos deixar isso claro. E ele me convidaria para jantar em agradecimento também ao buquê que eu mandei para ele. Só que o que aconteceu foi que ele convidou uma amiga conhecida dela, e ela ficou a ver navios. E aí ela falava assim para mim: Cláudia, você acredita que ele fez isso? Não acredito, que eu peguei o meu dinheiro, fui lá, comprei esse buquê de cravos e depois ele escolheu outra pessoa para jantar com ele. Então vamos por partes aqui da história que ela estava contando para ela. Então qual a história que ela contou para ela? Olha, ele está fazendo aniversário, eu estou interessada nele. Então se eu mandar um buquê, um presente ou qualquer outra coisa, obviamente ele vai perceber que eu estou paquerando, que eu estou interessada, vou demonstrar meu interesse e naturalmente ele vai me convidar para sair, ele vai me convidar pra gente comemorar isso, e aí chegar lá a gente desenrola e já a gente tá namorando mesmo, tá? A realidade era, ele estava interessado nesta amiga dela, e quando ele recebeu o buquê de cravos, ele ficou agradecido como uma lembrança que uma amiga tá mandando. Olha que legal, ela lembrou de mim, mandou essas flores para mim. Depois ligou para ela: olha, fulana, muito obrigado, que legal você lembrar de mim, nananá. E ela contando para ela, criando uma história onde tudo já estava estabelecido. Não, na verdade não vai ser assim, eu vou mandar as flores, ele vai ver que eu tô interessada nele, logo ela vai me convidar para jantar, e ali a gente já desenrola, e quando vê a gente tá namorando, entende? Essa é a história que ela ficou contando para ela. E essa história que eu começo contando para vocês é uma história o quê? Simples, que provavelmente muitas de nós já passou, inclusive, né? Oi, Rosângela, tudo bem? Que a gente já passou, todos nós podemos ter passado por uma situação parecida. Mas acontece que quando a gente não presta atenção, oi, Eliana, quando a gente não presta atenção, a gente começa a contar histórias mais pesadas
e mais extensas, tá? Porque você não está prestando atenção. Atenção em quê? Primeiro, na realidade de que você não sabe. Entenda o que eu tô falando para você. Você não sabe o que a outra pessoa está pensando de verdade. Nós temos aqui alguns modelos sociais que a gente segue, e aí a gente, tudo bem, eu acho que a pessoa vai agir assim, eu acho que a pessoa vai agir assado, ela pode ser assim, pode ser de um jeito, do outro jeito, tudo bem. Esses modelos, eles existem, a gente pode ter aí parâmetros de modelo, tá? E às vezes a gente pode acertar, tá tudo certo. Mas nem sempre essa é uma realidade. A outra pessoa, ela pode ter comportamentos completamente diferentes, principalmente pessoas que você não conhece muito ou que você tá tão iludida, né? A grande questão aqui é a ilusão, que você vai criando possibilidades que às vezes não são realidade. Essas possibilidades, elas não são verdadeiras, mas para você, você cria que elas são verdadeiras, que elas são possibilidades, que elas são reais, e é daí que vem a frustração, porque você acredita, né, que na realidade você está criando uma questão e aquilo pode não ser verdade. É isso mesmo, Ale, tem que ficar pensando se a gente não está criando isso, aquilo é verdade. E a forma, a melhor forma, conversa honesta, sincera, de preferência olho no olho e com perguntas, tá? Porque a pergunta é a grande questão, gente. Todo mundo pensa, ou muita gente pensa, que a grande questão é a resposta que você obtém. Não. Qual a pergunta que você está fazendo? Porque você só vai obter a resposta adequada se você fizer a pergunta correta. E não se você fizer uma pergunta que você já está respondendo, né? Você já ali você já cria, sabe? Um processo onde a resposta é mais ou menos o que você quer. Mas a realidade é, pergunte o que você quer saber, mesmo e preste atenção no quê. Tchan, 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 tchan. Não nas palavras apenas, mas em toda a expressão. Na expressão facial, na expressão corporal, de como a pessoa se posiciona. Porque papel, gente, e boca, a gente consegue escrever e falar muita coisa que não é verdade. Inclusive tem gente que mente mesmo, mente descaradamente, não é? Então você, papel e boca, posso escrever o que eu quiser, assino embaixo e tô a beleza, né? Posso também falar, olha, te amo, você é a pessoa da minha vida, mas a verdade é, será que essa é a real? É isso mesmo, os olhos dizem muito, e as expressões também. Vamos fazer aqui um paralelo rápido antes de eu contar a segunda história. Vamos fazer um paralelo rápido, ó. Você tá começando a namorar, paquerar, tá? E aí a pessoa tá ali paquerando você, tá ali na conversinha, papapá, vocês resolvem sair. E aí você vê que a pessoa, e aí você preste atenção no que você está esperando, você cria uma expectativa. Não existe não criar expectativa, isso é muito raro, muito difícil, a não ser que a pessoa tenha um certo controle, senão ela vai criar uma expectativa. Vai ser assim, vai ser assado, vai ser tal, 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 tal. Você já criou uma expectativa, eu espero que quando eu saia, a pessoa abra a porta do carro, sei lá, ela pague a conta, ela me elogie, assim que ela me vê, ela já diga que eu estou maravilhosa, qualquer coisa nesse estilo que você idealizou, tá? E aí a pessoa, ela faz algumas coisas que você tá idealizando. Mas perceba se ela tá fazendo tudo isso assim, ó, peito aberto, fazendo porque aquilo é o comum, ou ela está fazendo aquilo no processo de conquista. Tá? Por quê? Porque depois passou a conquista, não faz mais. Vou contar pra vocês uma história que aconteceu comigo. Eu lembro perfeitamente bem do meu primeiro marido, né? Eu tive 2 maridos já, tá, gente? Eu sou a Dona Flor e seus 2 maridos. É que piada sem graça. Bom, enfim, no meu primeiro marido, eu lembro que na época da paquera ali, do conhecer, ele trabalhava em São Paulo e ele me ligava todo dia, 12:30, e ficava falando comigo durante meia hora, 40 minutos, até 1 hora. Assim que eu aceitei namorar, ele parou de ligar. Simples. Ó, aceitei. Você quer namorar comigo? Sim! Parou de ligar. Simples assim. Só que naquela época, obviamente, gente, eu não tinha maturidade para compreender a extensão, a profundidade do que é isso. Cláudia, mas isso não é nada. Pode ser simplesmente porque agora... Não, gente. Não pode. É essa a questão. A gente vai acostumando com pouca coisa. Sabe?
Lembra da nossa história aqui da gata borralheira, da princesa e da rainha? É nesse lugar um pouco que a gente vai chegar aqui. Você vai acostumando com um pouco, porque era a época da namoro, então ele me tratava assim. Depois ele passou a me tratar assado. Então tem alguma coisa errada. Se você continuou tratando do mesmo jeito, se vocês tinham mais ou menos... Não porque vai ficar tudo igual, gente. Muda. Lógico que muda. Não vamos ter esse tipo de ilusão, tá? Mas, assim, se tinha algumas coisas que eram feitas, elas precisam, de alguma forma, continuar sendo feitas. Oi, Simone. Precisam continuar sendo feitas. Então, se a pessoa abrir a porta do carro, ela precisa continuar abrindo a porta do carro. Se ela te elogiava, ela precisa continuar te elogiando em algum momento. Não precisa ser o tempo todo, não precisa ser continuamente. Obviamente que pode aí passar a ser em momentos diferenciados, mas se passar assim 2, 3 semanas sem te elogiar, tem alguma coisa errada, porque você não era maravilhosa. Como é que agora você não é mais maravilhosa? Ele não era um cara super gente boa, como é que agora não é mais um cara super gente boa? Então, alguma coisa no meio desse caminho, ele não se processou legal, não é? Porque se processou legal, você vai tentar alimentar isso. Até porque, gente, qual é a grande questão? Quando a gente começa a namorar, paquerar e ficar, etc e tal, e criar essas histórias e essas ilusões que a gente tem essa idealização e a gente não presta atenção no comportamento inteiro, entende? Não entra na profundidade, tá certo? De quem é aquele ser humano, de olhar no olho de verdade, de compreender, tá falando o quê? Tá fazendo como, sabe? Será que é isso mesmo? E fazer essa leitura, sabe? Um pouco mais próxima da pessoa. A gente vai criando ali um personagem pra gente e pro outro, que às vezes esse personagem não existe. E aí, quando aquela expectativa ela não se apresenta, a gente pode ficar magoado. E mais, quando você começa a namorar, quando você começa a conhecer, será que a carência nos leva a... Exatamente. Pegou, matou, já matou a pau, é isso mesmo. O bingo da questão é a carência da pessoa, a nossa carência, né? Com relação, e a gente projeta na outra pessoa. Mas a questão é, você está projetando aquilo, e aquilo, vamos dizer que está se estabelecendo, tá? A pessoa te elogia, abre a porta, paga a conta, sei lá, a expectativa que você tiver. Cada um sabe a sua expectativa, tá bom? Ali você está fazendo. Com o passar do... E vamos dizer que é mesmo, é amor, e tá tudo certo, e você tá aí num relacionamento muito legal. Com o passar dos anos, gente, quando a gente começa, existe uma paixão, tá? Uma paixão, um furacão que toma conta da gente, se é que eu posso dizer assim. E aí você, sabe, só pensa naquela pessoa, você dorme, acorda, levanta, trabalha, estuda, tudo pensando. E aí quando você tá com a pessoa, aquilo vira uma coisa maravilhosa, tá espetáculo. Ao longo do tempo, isso vai ter, sim, uma pequena baixa ao longo do tempo, vai baixando, baixando, baixando. E aí, sabe o que importa mesmo? Se você consegue conversar com essa pessoa. Se essa pessoa é sua amiga. Se você tem o que falar para ela. Tá? Essas paixões, essas coisas, elas vão esfriando. Mas se você não tiver como conversar com a pessoa, gente, esse relacionamento está fadado à finalização. Porque não tem nada... Eu sei que sexo é importante. Para mim, casamento, relacionamento, 50% dele é pautado na sua relação sexual. E para mim isso é uma verdade. Não precisamos nem discutir isso, mas para mim isso é uma verdade. A questão é, chega um momento que isso não é mais o mais importante. E aí, se você não tiver o que conversar com essa pessoa, fica difícil. Deixa eu ler o que a Tacilane escreveu aqui. A gente acha que a pessoa mudou, mas ela não mudou. Ela sempre foi assim, porque na nossa carência a gente cria uma expectativa, não é nem que a gente cria a pessoa, tá? A gente cria uma expectativa de que a pessoa vai atender aquela idealização que a gente tem. Mas isso não só em relacionamento amoroso, tá, gente? Isso em amizade, com relação ao nosso pai, com relação à nossa mãe, com relação ao nosso filho. A gente imagina que aquela pessoa, a gente faz uma idealização muito completa, muito complexa, sabe? De que a coisa será tal, tal, tal. E é isso que eu tô chamando a atenção de vocês. Preste atenção no comportamento e não só na fala. Por quê? Porque no comportamento a gente não consegue manter o personagem. Na fala a gente consegue manter o personagem. Que personagem? O personagem de que a gente é boa, né, de que a gente é maravilhosa, de que a gente não tem defeito, etc e tal. E a outra pessoa também, ela consegue manter na fala boa parte do personagem dela.
Mas você no dia a dia vai percebendo o comportamento e fala, esse comportamento não é o comportamento que eu tava esperando. Não foi com essa pessoa que eu casei, não é com essa pessoa que esse meu chefe tá muito mudado. Porque você cria, abra os olhos e preste atenção em como a pessoa se comporta, o que ela fala pra você, se ela te magoa, não te magoa, né? A Rosângela já tá falando que eu acho que a mulher, de um modo geral, é muito otimista. E a gente foca no que está legal e acha que com o tempo a gente muda, né? E a gente vê que não tá tão bom. E na realidade ninguém muda ninguém. Bom, a questão aqui de ninguém muda ninguém, isso aqui, gente, não precisamos discutir, todas nós sabemos. Porém, olha como é fácil contar uma história pra gente de que haverá mudança. Porque você pensa, você já vê alguns defeitos no meio do relacionamento ali, defeitos não, né? Imperfeições, ninguém é perfeito. Então vamos lá, você vê algumas coisas que não são tão legais. Mas aí você tem duas possibilidades. Ou você já encara aquilo como, peraí, deixa eu observar, fez uma coisa que você não gosta, fez duas coisas que você não gosta. Em vez de você chamar e falar, olha, isso aqui que você falou, que você fez, não achei tão legal, e já esclarecer isso, não, a gente vai contando uma história pra gente, tá? Principalmente as mulheres, isso é mais no meu ponto de vista, isso é mais presente nas mulheres, assim. O seu marido, né, o seu relacionamento, o seu crush, o seu, seja lá o que for que você tenha, ele tá ali e faz uma coisa que você não gosta. Aí você não pergunta pra ele, você fala assim, você faz uma outra pergunta, talvez fala assim, nossa, aí você vai contar pra uma amiga, você fala, eu acho que hoje ele não dormiu legal, porque tá acontecendo isso com a filha dele, então hoje ele não dormiu legal, então ele veio e não me tratou também muito legal. Opa, para tudo. Vamos parar tudo agora. Ele está com problema com a filha? Ok. Isso é uma coisa séria? Ok. Mas eu que vou ser a pessoa que vou levar o desconto do que está acontecendo fora da relação? Ou dentro da relação, não importa? É nele que eu vou descontar e é em mim que ele vai descontar? Então, quando isso se estabelece como uma questão que a gente permite, isso é contínuo. Então, você vai contando uma história para você. Então, em vez de você acertar isso, você conta uma história. Que história? Quando você vai contar para uma amiga, você fala, olha, ontem, por exemplo, ele chegou nervoso, ele tinha bebido, chegou nervoso, eu fui falar alguma coisa, ele me respondeu mais, mas você vê quando bebe é outra pessoa. Meu Deus, quando bebe, nossa, mas quando ele não bebe ele é ótimo, mas quando ele bebe, nossa, ele é outra pessoa, então, de verdade, é só quando ele bebe. Então, se ele parar de beber, ele vai virar a pessoa que eu quero. Oi? Então, se ele passar a beber, sua vida vira um inferno e tá tudo bem? Entende? Então, quantas histórias dessa você conta, passando um pano, achando uma solução, encontrando um caminho para outra pessoa, não para você, porque você está contando uma história para você, porque você não quer enfrentar isso. Fique atenta. Porque para isso eu teria que falar com ele, oi, você bebeu demais ontem. Não, mas e se eu falar que ele bebeu demais e ele não quiser mais ficar comigo? Bingo. Essa é a sua questão. Entendeu? Você não vai falar porque você não quer o conflito. Então você conta histórias para você diversas, com amigos, com amores, com pais, com mãe, com filhos. Você conta as histórias para que você não tenha que encarar o fato de que a pessoa não é exatamente como você está pensando. 1. 2. Que você não quer ter o conflito porque vai que essa pessoa não queira mais você. O que você vai fazer? Como é que fica? Como é que fica se a pessoa falar, bom, você falou isso pra mim, eu não concordo, não gosto e vou embora. E aí exatamente, aí você se engana. Porque você tá contando uma historinha pra você de uma coisa que você está vendo que não é desse jeito. Não é dessa forma. É outro jeito, é outra forma. Mas é mais fácil, mais prático, mais cômodo que você conte, você cria a história. A história não está acontecendo, gente. A pessoa chegou bêbada e te agrediu, verbalmente. Espero que só verbalmente, né? Quem tá aceitando agressão física já é outro caso. Aí o caso é mais grave. Mas se você está aceitando agressão verbal, que já não é legal, mas e depois você conta uma história, o que existe aí é outra coisa.
E isso se ilude com uma história que você conta. A pessoa não conta a história pra você. Aliás, às vezes até ela conta, tá? Você pergunta, não, você bebeu ontem, sabe o que é? No trabalho, tá muito tenso. Então, presta atenção, tá falando uma coisa pra você e tá vivendo outra coisa, ó. Ontem o trabalho, sabe o que foi? Meu chefe pegou no meu pé, tá muito tenso. E aí eu fui relaxar, acabei exagerando. Tudo bem, uma vez. Dali 2 semanas ele tá de novo. Aí passa a ser, sabe, a cada 3 dias. Passa a ser. Então, essa é a história que ele também tá contando pra ele. Mas olha que delícia, ele conta pra você, conta pra ele, que ele tá bebendo por causa do chefe. Conta pra você e você repete a história dele. Que essa é a história que você tá contando pra você, entenderam? Ele conta que ele está bebendo porque está nervoso com a filha, com o chefe, com a situação, com qualquer outra coisa. Ótimo. Ele conta isso pra você, porque ele chegou, te agrediu, foi meio, né, não chegou no horário, fez qualquer coisa parecida, e aí você fala, bom, boa ideia, a Paula deu a ideia de matar o chefe também, é uma opção, tá? E ele conta pra você, olha, por causa do meu chefe, por causa da minha filha, por causa da minha mãe, por causa do meu pai, por causa do dinheiro, qualquer situação, agrediu você, ok. Ele conta essa história pra você e você não analisa a história. Você compra a história dele, concorda? Realmente, ele está nervoso por causa do chefe, tal. E aí você não analisa que você passa a contar uma história pra você. Olha, ele me agrediu assim, mas é porque o chefe dele tá pegando muito no pé dele, ele tá ficando nervoso, ele tá bebendo, então ele está me agredindo. Entende que a história dele sobrepõe sobre a sua, você vem e conta uma história pra você, ao invés de encarar o fato de que? 2 coisas. 1, se ele resolve os problemas dele bebendo, oi Norinha, oi filho, se ele resolve os problemas dele bebendo, quem é essa pessoa? 1, 2, é desse jeito que ele vai resolver todos os problemas que vocês tiverem, porque vocês vão ter muitos, todos nós temos, não existe relacionamento sem problema. Não existe pessoa sem problema. Todos nós somos criadores natos de problema. Todos nós. Já diria o glorioso Geraldo Rufino, tá? Quem não conhece, procura no YouTube. O Geraldo Rufino, ele é um empreendedor maravilhoso. E ele fala nos vídeos dele isso. Ele fala, nós somos criadores natos de problema. Nós cavamos os problemas. Nós achamos um jeito de ter problema. Tá? É isso. Então, se você quer problema, se você vai ter problema, imagine, o que você tem que fazer? Minimizar os seus problemas. Se a pessoa está resolvendo os problemas dela bebendo e te agredindo, é isso aí que você vai ter. Que história você está contando para você? Aí você não está perguntando, o que você quer para sua vida? Exato. Que tipo de pergunta você está fazendo? Que história é essa que você está contando para você? É isso mesmo que você quer? É essa pessoa que você quer? É essas histórias que você vai continuar contando? Porque lá na frente, você é vítima. Você vira o disco e aí você fala. Não, no começo... Não, ele começou a beber só um pouquinho, só de vez em quando. Aí me agrediu um pouco, mas agora ele tá bebendo continuamente, ele tá me agredindo muito. E eu não aguento mais essa vida. Entenderam? Começou com uma pequena história que vai virando uma verdadeira enciclopédia. Porque você tá entendendo? Empilhando uma história em cima da outra. Porque ali já era pra você ter prestado atenção. Peraí, para tudo. É assim que nós vamos resolver os problemas? É assim que nós vamos viver? E mais, essa pessoa pode ser você, tá? Eu estou falando aqui de uma história de outra pessoa, mas pense se você não é essa pessoa da história, que também isso é uma possibilidade. Não vamos nos iludir que nós somos os alecrins maravilhosos, né? As pessoas lindas que não fazemos nada de errado, porque isso não, também não é verdade. Qual a minha parte nesse latifúndio, tá? Então, não esqueça disso. A Simone tá falando, olha, vira uma bola de neve isso. E você começa a contar histórias, você começa a encobrir, sabe? Você começa a encobrir para tudo. E eu tô falando disso, gente, mas isso pode ser relativamente a dinheiro, a pequenas mentiras, a grandes mentiras, a questões de trabalho, a questões de amigos, a questões de colegas, a questões de lazer. O que está acontecendo? Sabe? O que está acontecendo? Preste atenção na real. E isso, gente, dói. Tá?
Eu não gosto muito de falar a palavra dor, porque daí você fica assustado, mas a realidade é essa. Porque você vai ter que encarar isso de algum em um momento, em algum ponto. Olha, isso que está acontecendo, isso que está sendo falado, tem alguma coisa que está errada. Tem alguma coisa que não faz parte, tem uma coisa que não combina. O comportamento não combina com a fala, tá? Porque o comportamento tem que combinar com a fala. Oi, Alicia, tudo bem? O comportamento da pessoa tem que combinar com a fala dela. Então eu abro a porta para você porque eu gosto de abrir a porta para você. Eu divido a conta com você numa boa e a gente acerta isso sem problema nenhum. Eu elogio você porque você realmente está bem. E quando você não está bem, eu sou muito delicado para dizer que você não está bem. Então, esse é um relacionamento de respeito, ok. Se você começa a ser tratada de outra forma e você inventa história para dar desculpa para a pessoa que não pediu desculpa, quem que tá com problema? Ela ou você? Não é? Ela ou você? Quem que tá com problema aí? Ou pior, quem é que vai ficar com problema depois, né? Porque depois, lá na frente, você quer desfazer, você quer transformar, e aí você não sabe onde foi que você se perdeu dentro disso. Você se perdeu quando você começou a contar histórias para dar justificativas de comportamentos que você não gosta em qualquer situação, em qualquer relação. E quando eu falo qualquer relação, gente, eu tô falando mesmo, tô falando de filho, de tudo. Então você fala, por exemplo, do seu filho. Olha, meu filho, nossa, meu filho é ótimo, mas ele, meu Deus, ele não ajuda a pagar, ele não lava uma louça dentro de casa, não é? Sabe por quê? Porque ele tem que estudar, tá cansado, coitado, ele chega tão cansado. Você tá descansada? Todo mundo trabalha na casa. Você chegou e só você lavou a louça. E você conta essa história, não sabe o que é? Eu lavo mais rápido, coitado. Além dele estar cansado, eu lavo bem mais rápido, eu lavo bem melhor, então eu deixo pra eu lavar. E depois você fica reclamando assim, ó. Aí vai na reunião de família. Você acredita que eu tô lá? Não ajuda a fazer nada? Gente, não é possível que a pessoa... Não tá vendo? Não. É isso que eu tô falando pra você. Não tá vendo. Porque você contou a historinha primeiro. Você contou a historinha que ele estava cansado, que ele não podia lavar a louça. Depois você quer reclamar que ele não lava a louça. Eu tô dando exemplo assim bem prático para você entender que você faz isso em níveis práticos, básicos, até na mentira que você pode contar para você, e aí sim vai ser pesado, de que, por exemplo, o seu namorado pode ter, por exemplo, uma amante e você fingir que não tá vendo. Mas fingir mesmo, fingir com fé, com força. Porque aí você evita o conflito. E tem alguma coisa errada nisso? Não tem. Pra mim não tem. Entende? Desde que você fale pra você a verdade. Dentro de mim eu sei que ele tem uma amante e que eu vou ficar com ele porque eu não quero ter conflito. Pra mim, eu aguento isso aí. Aguento você falar isso pra mim, né? Eu não aguento, mas eu aguento a pessoa falar isso pra mim. O que eu não aguento é a pessoa falar assim, não é assim não, tem lá, ele sai com a secretária, mas eles não têm nada, então isso é a história que você está contando para você. Dívida, não, gastou um pouquinho a mais, minha filha sempre gasta, daí eu cubro sempre as contas dela, mas eu conversei com ela e dessa vez ela falou que não vai gastar mais. História. Por que ela não gastaria? Você vai pagar. Por que ele ficaria em emprego? Você está sustentando. Entende, gente? É você começar assim, abrir a sua cabeça, a sua atenção, para verificar quantas histórias você conta por baixa autoestima, por falta de amor próprio, por não ter coragem de fazer aquilo que é melhor para você, de não compreender que em algum momento isso vai bater a sua porta. Você pode adiar. Adiar é um direito seu. Você pode sim. Mas você tem que entender que em algum momento isso vem à tona. E aí, nesse momento, você precisa tomar uma decisão. E você pode tomar a decisão que você quiser. Também, para mim, eu entendo assim. Eu escolho ficar nessa relação mesmo assim. Está tudo bem. É um direito seu. É um direito seu. O que eu não consigo digerir bem é quando tem uma reunião, quando você encontra com uma amiga, você falar que não é assim. Você conta outra história.
Olha, porque na verdade, não, você vê, eu faço tudo por essa pessoa, eu faço tudo pela minha filha, eu faço tudo pela minha sogra, eu faço tudo, 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 e eles não reconhecem. E aí eu vou perguntar para você aquelas perguntas que eu gosto de fazer. Por que essa pessoa reconheceria você se nem você se reconhece? Você reconhece o serviço que você faz? Você reconhece quem é você? Você reconhece que você é uma pessoa boa? Você reconhece que você merece mais do que você está recebendo? Você tem essa condição de reconhecer? Porque se você não tem, gente, como é que o outro vai reconhecer uma coisa que nem você reconhece em você? Não é? Porque a pergunta sempre, eu quero que vocês entendam assim, a pergunta para mim nunca é para mim, é sempre, aliás, nunca é para o outro, é sempre para mim. Por que que eu aceito? Por que que eu não faço? Por que que eu não vou? O que que eu estou inventando para mim? Qual é a minha parte? Porque sobre o outro eu não tenho controle. Ele pode contar para mim a história que ele quiser. Ele pode contar mentiras para mim. Ele pode inventar situações que não existem. Ele pode sim, porque às vezes nós também fazemos isso. A minha pergunta é, por que você aceita a história? Porque se você parar para refletir um pouquinho, você vai ver que é mentira. Você vai ver que é invenção. Você vai ver que não funciona. Tem alguma coisa errada ali. Mas se você continua aceitando aquilo como se aquilo fosse verdade, você está entrando no mesmo sistema. Porque provavelmente você tem uma baixa autoestima, prefira não ter conflito e está disposta a aceitar, gente, o quê? As famosas migalhas. Que é aquela pergunta que eu já fiz para vocês em outra live. Você está recebendo migalha, uma fatia de pão ou um pão inteiro? Em qualquer relação. Eu não estou falando aqui só de relacionamento afetivo íntimo. Eu estou falando de filho, de irmão, de pai, de mãe, de qualquer outra pessoa. Você está recebendo migalha? Então, lógico que você vai receber migalha. Você só se dá migalha. É a pura realidade. Se você se dá migalha, você vai receber migalha. Se você se dá uma fatia de pão, você vai receber uma fatia de pão. Se você acha que você merece se dar um pão inteiro, é um pão inteiro que você tem direito. Mas se você acha que migalhas são suficientes para você e nem tem percepção, que é mais triste ainda, né? Você nem percebe que você está recebendo migalha, que você dá muito mais do que você recebe e que as pessoas não te consideram, o que se há de fazer? Aí você vai contar essa historinha do outro. Sabe? Você vai contar a história do... Não, porque o outro você não consegue tratar. O outro você não consegue modificar. O outro você não consegue transformar de verdade, se ele não quiser. Busque ajuda você. Olhe para você. Vá buscar ajuda, vá buscar terapia, vá buscar tratamento, vá buscar conversas edificantes. Busque vídeos que vão te ajudar. Não é? Ai, Cláudia, eu não tenho dinheiro para fazer terapia. Gente, a internet está lotada de gente falando coisas maravilhosas que vão te ajudar a ter um caminho, um ar, sabe? Um caminho. Fala, não, gente, é verdade, está falando uma coisa que faz sentido e aquilo. E não é de um dia para o outro que isso vai se transformar, gente. Não é assim, ó. Hoje eu vi a live, entrei aqui, eu vi a live, a Cláudia falou coisas que fez sentido e amanhã me transformei em outra pessoa. Isso também não é verdade. Não é verdade. Por mais que eu queira, eu adoraria que histórias, sabe? Parar de contar as histórias. É um processo, não é de um dia para o outro, não. Pensa, você nunca olhou para você. Hoje você vai começar a olhar, você não vai ver tudo. Você vai começar, talvez, olhando para o seu cabelo. E amanhã você vai olhar para sua pele. E amanhã você vai, depois de amanhã você vai olhar para sua unha. E depois você vai olhar para os seus dentes. E depois você vai olhar para o seu peso. E aí você vai olhar para o seu caráter. E aí você vai olhar para sua beleza interior, entende? Você vai olhando aos poucos, então é um processo, é um caminho que vai ser trilhado a vida inteira. Porém, se você não começar por lugar nenhum, e a minha proposta aqui para você, comece pelo menos compreendendo, fazendo essa análise básica. Recebo migalhas, recebo uma fatia de pão, recebo um pão inteiro. Não é? Aí você pode passar por uma outra análise, não é? O que eu desejo receber de verdade? Porque você pode concluir que você recebe migalhas. E aí você pode pensar, ok, eu recebo migalhas. O que eu desejo receber? Não, eu quero receber um pão inteiro, mas será que você já está capacitada para receber um pão inteiro?
Claro que sim. Não. A gente começa recebendo migalhinhas. Aí você percebe que você está recebendo migalhinhas. Aí você fala, não, deixa eu aumentar essa migalha. Não quero receber uma migalhinha, eu quero receber uma migalha maior. Tá certo? Aí você vai passar por uma migalha maior. Aí você vai passar por um pedaço inteiro, né? Um pedaço maior de pão. Aí você vai passar para metade de uma fatia, um quarto, né? Aí você vai passar para metade, aí você vai passar para uma fatia, até você chegar nesse pão, sabe? Porque é uma vida inteira de migalha. É uma vida inteira sem olhar para você. É uma vida inteira que contaram histórias e você acreditou, comprou, repetiu, reproduziu e ainda aplaudiu. E hoje que tá falando, opa, não, tô contando história para mim. Não é nada disso que eu quero. Eu quero outra coisa. E aí, devagar, você vai calcando esse processo aqui. Olha, peraí, vamos pegar umas migalhas maiores, né? Então, eu quero elogio sempre. Eu quero dividir a conta de forma justa. Não, eu quero que a pessoa pague a conta para mim. Não, eu não sei. Veja aí para você o que faz sentido. Eu quero que a pessoa me ajude a limpar a casa. Eu quero que o meu filho seja mais responsável. Eu quero, sei lá, que meus alunos ajam diferente. Eu não sei. Leve isso para sua vida. Ponha isso no seu dia a dia. O que hoje você pode fazer para transformar a sua migalha pequenininha numa migalha maior? O que hoje faria você se falar, puxa, meu, consegui. Eu só recebia isso, né? Sei lá, eu só recebia uma louça na pia, né? Então todo mundo jantou, os meus filhos tiravam o prato e punham na pia. Eu falei, gente, eu não quero mais isso. E aí eu tinha que cozinhar e lavar. Porque aqui na minha casa, a regra agora é a seguinte: quem cozinha não lava, tá? Quem cozinhou não pode lavar. Aqui é assim. Se eu que fiz a comida, não sou eu que vou lavar a louça. Se alguém fez a comida, eu posso lavar a louça, tá? Eu quero que a Alexia me reobedeça. Aí, tá vendo, Paula? Não sei. Então, se você já conseguir, depois você avisa pra gente que você, a sua migalhinha, era que a Alexia não tava te obedecendo, que agora ela está te obedecendo. E vamos em frente, tá? E aí, cada um vai ver o seu. Qual era a migalhinha que eu recebia? O que eu quero receber e como eu faço para receber isso. Porque você não vai passar, sabe, gente, de uma migalha para um pão. Sinto muito. Sinto muito. Não é assim que funciona. Você ficou, gente, vamos falar de peso, tá? Vou dar um exemplo de peso que fica mais fácil. Você levou 20 anos para ficar 20 quilos acima do seu peso. E aí, em 2 meses, você quer o milagre da recuperação do corpo, da juventude. Então, não existe. Não existe. Não é possível. Não é possível. Não vai dar. Porque também é um processo. Então, demora um tempo para você se tornar essa pessoa, às vezes endurecida, às vezes amarga, às vezes raivosa, às vezes magoada, não é? Demora um tempo para isso se construir dentro de você. E vai levar um tempo para isso se desconstruir dentro de você ir tirando um pedacinho de cada coisa que não te serve mais. E você vai tirando devagar, não é? Eu vou lá, não, vou fazer uma faxinona geral, né? Banho e tosa completa. Não é assim que funciona, tá certo? Meu amor, não é assim que funciona. Vou tirando. Por quê? Porque essa retirada de pedaços dolorosos, ele é um processo doloroso. Porque aquilo faz parte da minha história, aquilo faz parte da minha memória. É aquilo que me faz ser quem eu sou agora, mesmo que você talvez não esteja tão feliz com quem você é agora. Mas isso faz parte de você, então você vai tirar devagar um pedaço. E aí você vai tirar outro pedaço. E aí você vai tirar outro pedaço. Você vai fazendo faxina, 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 se dando valor, não é? Percebendo que você precisa se dar valor primeiro. As outras pessoas vão te valorizar quando você se valorizar, né? Acho que na semana passada eu contei pra vocês da unha. Acho que eu falei pra vocês que antes de eu me separar, não me lembro se eu contei essa história ou com a Anitta eu contei essa história. Antes de eu me separar, eu só pintava a unha de rosinha ou branquinho, tá? Do meu primeiro marido, eu só pintava a unha de rosinha e branquinho. E eu tava fazendo uma análise sobre isso outro dia. Eu falei, gente, por que será que, nossa... Primeiro que eu não pintava a unha sempre, era uma coisa que eu fazia raramente.
E aí, quando eu fazia, eu não conseguia pôr esmalte vermelho por nada desse mundo, gente. Eu não sei o que passava, eu fiquei pensando, parei para pensar nisso. Falei, mas por que será? E aí eu cheguei a uma seguinte conclusão, né? Naquela época, eu contava uma história para mim, uma história bem profunda e pesada, de que eu era uma moça muito boazinha. E na minha cabeça, não sei se isso foi uma herança, né? Da minha mãe, talvez, dos meus cuidadores, dos meus amigos da época, na minha cabeça, tá? Que é uma coisa completamente sem noção agora, vocês vão até ficar passadas com o que eu vou dizer, mas simplesmente naquela época, para mim, as boas moças só pintavam a unha de branco e rosa. De onde você tirou isso, Cláudia? Não faço a menor ideia. Porém, fazia parte do meu personagem. Que personagem? Do personagem que eu criei, de que eu era uma boa moça. E eu era, quando eu falo assim, uma boa moça, fica parecendo que... O que eu quero dizer com a boa moça? Uma moça que cumpre as regras. É isso que eu estou falando. Não é que eu era uma boa moça, que eu não fazia nada de errado, porque isso não existe. Eu estou dizendo uma boa moça que cumpre as regras. Que regras? Eu vou trabalhar, eu venho para casa, eu faço comida, eu lavo roupa, eu cuido do marido, eu pago conta. Então eu tinha esse desenho, esse personagem que a gente cria, que a gente acredita que é quem a gente é de verdade. Então, nesse ponto, eu era essa pessoa que acreditava nisso. Falava, não, eu sou uma boa mãe, eu sou uma boa mulher, eu sou uma boa esposa, eu sou uma boa filha, eu sou uma boa funcionária, eu sou uma boa, tudo. Então, boas moças pintam a unha de rosa. Onde eu tirei isso? Não faço a menor ideia. Tô compartilhando com vocês aqui para vocês verem onde a gente pode chegar no absurdo da vida. De histórias que a gente conta pra gente. E aí, quando foi que eu consegui finalmente pintar a unha de vermelho? Assim que eu me separei. Assim, eu separei aqui e falei, bom, vou fazer a unha daqui 2 semanas. Assim que eu me separei, eu cheguei lá, falei pra moça, vou pintar de vermelho hoje. A minha manicure na época, ela ficou apavorada. Falou, o quê? Como? Não, mas você só pinta de rosinha. Não, mas hoje eu vou pintar de vermelho. Enfim, e a partir daí eu pinto de qualquer cor. Hoje eu tô de azul, gente. Eu pinto de qualquer cor. Se eu resolver que vai ser azul, é azul, que eu vou pintar de verde, é verde. Se eu achar que é vermelho hoje, que é rosa, que é pink, que é amarelo, o que eu achar tá valendo, né? Por quê? Porque eu vejo como é que tá meu gosto, como é que eu tô querendo isso nesse dia. E não quero nem saber da opinião das outras pessoas no sentido de levar em consideração. Se a pessoa vir elogiar, falar, ó, essa cor não ficou muito bem pra você, eu posso ouvir sem problema nenhum. Mas a opinião dela passa a ser o que realmente é. A opinião dela. Porque da minha verdade sei eu. A minha verdade outra pessoa não pode saber. A minha verdade é minha. Dentro de mim só moro eu. E só eu sei o que está acontecendo aqui dentro. Então hoje eu posso pintar a unha da cor que eu quiser. Eu posso passar o batom que eu quiser. Eu posso passar maquiagem ou não passar maquiagem. Eu posso ter esse cabelo enrolado, um cabelo liso. Eu posso fazer o que eu quiser. Porque eu cheguei no lugar isso onde eu sou mais eu. Logicamente ainda estou em construção. Isso aí é eterno, tá? Mas já consigo falar, gente, se eu quero, se eu não quero. E se eu não quiser, gente, ninguém nem me tira do lugar, de fato. Mas olha quanta história eu contei pra mim durante uma parte da minha vida. Quantas historinhas será que você contou durante toda essa parte da sua vida? Que você não é merecedora de um amor? De um relacionamento saudável? De um relacionamento equilibrado? Que você não é merecedora de que seus filhos respeitem você? Que eles dividam o trabalho com você? Que eles ajudem você nas coisas que têm que ser feitas? Que eles ajudem a pagar as contas, né? A pagar as contas da sua casa, que eles também tenham responsabilidades. Que história você contou pra você que você não pode comprar uma roupa pra você, que você não pode fazer certas coisas? Que história você contou pra você? Né? Então é disso que a gente tá falando hoje, tá? Das histórias que você contou. Eu espero, minha linda, porque tá na hora de finalizar, né? Eu espero que vocês tenham gostado. Eu adorei. Achei que essa live hoje ficou uma conversa bastante profunda, né? Eu adorei estar aqui com vocês. Vocês sabem que é sempre um prazer pra mim. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, dá sua opinião, compartilha aqui a sua opinião. Se você achar legal, compartilha essa live com alguém que você acha que precisa ouvir isso que eu tô falando, né? Isso ajuda a crescer o canal, isso ajuda a alcançar mais pessoas, né? Às vezes a gente acaba não falando isso, mas é importante ter isso, né, como uma questão de compartilhamento, porque para você não é nada, mas para mim ajuda a chegar em mais pessoas e mais pessoas ouvirem alguma coisa que talvez elas estejam precisando e nem saibam que estão precisando, tá? Então eu
Adorei estar aqui com vocês. Obrigado, Paulinho. Obrigada, Tarcilane. Muito bom. Que bom. Obrigado de você dar esse feedback maravilhoso. É sempre bom a gente ouvir que tá indo aqui no caminho certo. Então foi um prazer, minhas lindas, meus amores. E a gente se vê na próxima semana, na próxima quinta-feira, né? Com mais uma live aqui. Se alguém quiser, gente, sugerir algum assunto, não se acanhe não. Manda lá, que se for possível, trabalho isso numa boa aí, para que a gente só cresça, que nós cresçamos juntas, não é? Porque eu também estou em construção. Eu só estou um pouquinho adiantada, porque eu talvez tenha começado um pouquinho antes, mas eu também estou nessa construção de um ser humano melhor, de uma rainha, né, na sua plenitude, que é isso que eu acho que todas nós temos que ser, uma rainha na nossa plenitude, sabendo quem somos, para onde vamos e o que queremos, tá bom? Gente, um beijo, até a próxima quinta-feira. Obrigada, Lili.